É isso, cara. Fluminense 0, Internacional 2. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: você esperava alguma coisa diferente? Não tinha como esperar nada diferente, não, galera. Fluminense entrou no jogo de hoje derrotado já, e derrotado por uma série de fatores. Você tem um time que, durante a semana, teve um monte de polêmica interna, né? Um time que tem problemas internos e cada vez fica mais evidente isso. Um time que tinha uma série de desfalques, se não me engano, são 9 jogadores desfalcados ali. E desses, alguns são os principais jogadores que o Fluminense tem hoje, como é o caso do Ganso, como é o caso do John Arias, como é o caso do Fábio, né, que fez muita falta hoje. Eu tô vendo aí em outros canais a galera falando, pô, mas o Vitor Eudes, ele conseguiu cobrir ali a ausência do Fábio de maneira satisfatória. Cara, eu sinceramente não acho. Sinceramente, acho que com o Fábio talvez a gente não teria tomado pelo menos um dos gols ali. Mas, assim, não tomar um dos gols também não resolveria o nosso problema. A questão é que o Fluminense hoje é, é um time que entrou já derrotado. Entrou derrotado por conta desses fatores que eu falei. Você tem um time desfalcado, você tem um time com problemas internos, um time que vai enfrentar um adversário que já estava 13 jogos sem perder, emendou agora o 14º jogo, e tem um time que joga na postura Mano Menezes. E aí, cara, se você é novo aqui no canal, você deve estar achando assim, porra, agora que perdeu, é fácil falar do Mano Menezes. Cara, não falo do Mano Menezes agora que perdeu, não. Nas melhores fases dele no Fluminense, eu já falava aqui que em 2025 a gente tem que trocar de técnico, a maneira como ele joga é uma maneira assim, parece que o Fluminense é um time pequeno jogando, parece que o Fluminense, para qualquer adversário, o adversário sempre parece muito maior que o Fluminense, e aí seja o Internacional, seja o Cuiabá, o Fluminense vai jogar da mesma maneira, uma maneira reativa, uma maneira jogando por uma bola, uma maneira de um time que quer pontuar e precisa pontuar, mas que abre mão de jogar. Muitas vezes o que o Fluminense faz é abrir mão de jogar. Por exemplo, hoje o Internacional fez 1-0, abriu, deu campo para o Fluminense, deu oportunidade para o Fluminense buscar o resultado e nem assim o Fluminense conseguiu. Né? Além dessa postura de time pequeno, de time fraco, de time sem protagonismo, que é assim que o Mano Menezes joga e essa é a verdade, volto a dizer, não é uma crítica pontual, é uma crítica que eu já tenho há muito tempo, desde que o Mano Menezes começou aqui no Fluminense. Eu tenho essa crítica da maneira como ele joga. Além de tudo isso, você tem um time que tecnicamente está talvez aí num dos seus piores momentos, né? Um time sem vontade de vencer, desfalcado e nem quem você tem esperança que vai fazer um bom jogo, né? Talvez aí o Thiago Silva. A gente tinha uma esperança do Germancano voltar a ser minimamente aquilo que a gente espera que ele fosse. Hoje também não conseguiu. Então o Fluminense hoje entrou em campo derrotado, entrou em campo sem dar perspectiva para o torcedor de esperar qualquer coisa diferente, e aí não adianta agora você pedir a cabeça do Mano Menezes, falar que com o Mano Menezes no comando a gente não consegue se livrar do rebaixamento desse ano, se hoje, pelo menos hoje, talvez o que o Mano Menezes fez foi o que dava para fazer. Hoje era jogo de jogar por uma bola, hoje era jogo de fazer ali o mínimo, talvez, né? De se fechar, de ter uma postura mais reativa. Hoje fazia todo sentido, você está enfrentando um time que está 13 jogos sem ganhar. Não adianta agora você pedir a cabeça do Mano Menezes, faltando 5 rodadas para acabar o campeonato. Né? A questão é que, assim, o Fluminense vai precisar de muita competência e de muita sorte para se livrar do rebaixamento. E ano que vem, cara, não tem como a gente pensar diferente. Ano que vem a gente precisa, se ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e eu venho dizendo aqui, jogo após jogo, que eu acredito sim que o Fluminense vai ficar na primeira divisão, que o trabalho do Mano Menezes, apesar de ser um trabalho que faz com que o Fluminense jogue como time pequeno, talvez seja o suficiente, talvez não. Eu venho dizendo aí que eu tenho certeza que sim. Eu não vou ser aqui hipócrita. É um trabalho suficientemente bom para se livrar do rebaixamento e nada mais que isso. Nada mais que isso. O Mano Menezes não tem sentido, não tem cabimento ter o Mano Menezes em 2025. Cara, acabou o Campeonato Brasileiro, o Fluminense fez ali seus 44, 45 pontos. A gente agradece o Mano Menezes e procura outro técnico. Pelo amor de Deus, não tem condições do Fluminense jogar assim mais.
tá? Eu não sou de apontar falhas individuais, por exemplo, hoje a gente viu o jogo tenebroso do Diogo Barbosa, a gente viu a escolha também tenebrosa e até chega a ser injusto a gente cobrar que o Guga, né, por ter jogado ali de ponta direita, não faz sentido nenhum ver o Guga jogando ali. Mas a gente não tem como cobrar ele também, porque todo mundo sabe que não é a dele jogar ali, jogando na posição dele. O Guga já não está muito bem, imagina jogando improvisado como foi hoje. E aí, né, já falei outras vezes aqui também que às vezes a gente é injusto com o Guga. Nesse momento a gente não pode ser. Hoje ele jogou improvisado, ele jogou totalmente fora daquilo que é a característica dele. E vamos colocar isso hoje sim na conta do Mano Menezes, cara. Mas, de qualquer forma, não adianta pedir a cabeça do Mano Menezes faltando 5 rodadas. Pede a cabeça do Mano Menezes ou há 10 rodadas atrás, 5 rodadas atrás, ou assim que terminar o Campeonato Brasileiro, quando o Fluminense estiver ou rebaixado, por conta de todas as escolhas ruins que fez esse ano, ou tiver ali se livrado do rebaixamento por muito pouco, que provavelmente é o que vai acontecer. O Fluminense agora precisa de pelo menos 2 vitórias e um empate. No próximo jogo a gente pega, por exemplo, o Fortaleza, que é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. E que perspectiva que você tem de que o Fluminense vai conseguir se livrar dessa situação? Eu não tenho nenhuma, tá? Pelo menos no jogo contra o Fortaleza, eu não tenho nenhuma perspectiva, eu não tenho nenhuma esperança de que o Fluminense vá fazer uma grande apresentação com o Fortaleza, contra o Fortaleza, né? A realidade é que o Fluminense, com o time completo, já joga mal. Então, com o time desfalcado como jogou hoje, não tinha muito o que esperar, além de uma derrota. Se tivesse conseguido sair daqui do Beira-Rio com 1 ponto, pelo menos, para a gente já seria uma grande vitória em cima desse time do Inter que já estava 3 jogos sem perder. Mas é isso, vamos ver agora a coletiva do Mano Menezes, vamos ver o que ele tem para falar do jogo de hoje. Eu acho que também, assim, né, ele deve reconhecer, talvez ali, quem sabe, né, os erros que ele cometeu, tanto escalando o Guga ali na ponta direita, tanto as escolhas que ele fez ali durante o jogo, fazendo as substituições características dele, né? O Mano Menezes é um cara que troca 6 por meia dúzia, praticamente em todo jogo ele faz isso. Vamos ver o que ele tem para falar, vamos assistir a coletiva e depois a gente fala mais um pouco desse jogo e fala mais um pouco aqui de Mano Menezes, de Fluminense e o que a gente pode esperar do futuro, o que a gente pode esperar do Fluminense até o final do campeonato. Boa noite, gente. Vamos dar início à coletiva do técnico Mano Menezes. Oi, Mano, boa noite. Queria te fazer 2 perguntas. A primeira, como é que foi ali no vestiário, a conversa, como motivar esse time? Agora são 5 jogos até o final do campeonato. É um time que não vence há 3 jogos, né? E que, claro, tinha muitos desfalques, mas é mais uma derrota. Agora tem 3 jogos no Maracanã, importante. Vai ter um tempo da data FIFA para você treinar, então como motivar esse time até lá? E a segunda, queria saber sobre a escolha do Guga como ponta-direita improvisado. Você não vinha usando ele nem na lateral, e aí hoje optou por essa improvisação. Era para tentar conter ali o lado esquerdo, que é bem forte do Inter, principalmente com o Bernabé? Bom, boa noite. Segundo, a gente tem todas as motivações do mundo. Quem está no Fluminense não precisa ser motivado para coisa nenhuma, né? Quem não tem motivação para estar aqui não pode estar aqui. Não temos casos como esse, os jogadores estão trabalhando para isso. Vamos trabalhar bem nas 2 semanas que temos pela frente e vamos nos preparar para vencer a primeira partida dentro de casa, que sempre é o que a gente tem que fazer. Não dá para vencer 2 jogos, não dá para vencer 3 jogos, temos que vencer. Não podemos adiar essa questão de vencer. Lógico que sentimos a ausência de 5 jogadores. Todo mundo sente a ausência de 5 titulares absolutos, né? Nós certamente não passaríamos sem sentir isso. Ainda mais contra um adversário que tem a melhor campanha do retorno e que tem jogado bem contra todo mundo e tem aí feito uma série, se não me engano, chegou a 14 jogos sem perder. Tirando isso, né, é claro que nós podíamos ter feito melhor qualquer escolha, né? Eu não sei se você sabe, mas o ano passado um time foi campeão brasileiro com 2 laterais direitos. Então, o problema não são os 2 laterais direitos, não são 2 laterais esquerdos. É fazer bem as coisas que você se propõe a fazer. E Guga não jogou de ponta direita. Guga jogou na segunda linha do meio campo, a gente fez 2 linhas para defender. E a missão dele no primeiro tempo era fazer isso. Nós dividimos o jogo em partes
Entendíamos que era importante conter essa iniciativa do Internacional no primeiro tempo. A gente fez. O Guga fez bem a parte dele que coube. E nós, como equipe, não fizemos a outra parte. Na verdade, sofremos muito mais pelo lado esquerdo, nosso, defensivo, porque não fizemos bem o que precisava ter feito, não marcamos bem. E Tabata estabeleceu uma superioridade muito grande sobre o nosso lado esquerdo defensivo. Alan Patrick levava Facundo para o fundo, liberava a frente da nossa área, Tabata trazia para dentro e fez 1, 2, 3, 4 cruzamentos, né, até o gol anulado. Segundo tempo, com os mesmos jogadores, resolvemos isso. Então não se trata desse ou daquele, se trata de fazer bem feito com qualquer jogador. E a gente não fez essa parte bem feita. Segundo tempo, a gente já tinha a ideia de voltar com Marquinhos, tanto que voltamos com o 0-0. Não era só uma questão de defender. Estabelecemos um volume de posse de bola maior, mas continuamos tendo dificuldade de transformar esse volume de posse em situações de gol. Tomamos o gol de uma rebatida de bola. Tomamos uma bola nas costas, no cruzamento a bola raspou em Samuel, subiu, encontrou Borré sozinho do outro lado para fazer o gol. Pois a gente foi sendo cada vez mais ofensivo e colocando jogadores para que o time tivesse pelo menos essa qualidade de bola maior em termos de construção. Acho que tivemos uma ou duas chances, uma delas com o John Kennedy, que o Che fez uma defesa bem difícil de fazer. E no momento que fomos por tudo ou nada, tomamos um segundo gol. Acho que a equipe fez algumas coisas que poderia ter feito melhor e encontrou as dificuldades de ter um adversário bom pela frente, muito bom pela frente, numa tarde em que a gente sofreu bastante com as nossas ausências. Mano, Gabriel Amaral do Jornada KTO 1902, boa noite. Eu tenho impressão, vendo as críticas da torcida, seja na arquibancada, seja pela internet também, né, que é o contato que a gente acaba tendo daqui de Porto Alegre com o público do Rio, eu tenho a impressão de que a crítica não é exatamente sobre hoje. Porque o torcedor, isso você falou no início, entende que era um adversário difícil, entende que vinha para cá como franco atirador. Mas muito pela postura do time ao longo do ano. O Fluminense, por várias vezes, ele teve... Parece que quando tem oportunidade, igual o Carveras do Dragão, lá o desenho, na hora que tem oportunidade, ele não chega. E boa parte disso passa, para a gente que está do outro lado, às vezes até um desinteresse do Fluminense, de alguns jogadores. Essa semana circulou algumas coisas sobre você ter carta branca do Mário Bittencourt para poder agir, etc. Enfim. Eu queria saber de você o quanto que isso, desde a sua chegada, teve alguns jogadores já que saíram, Douglas Costa, Gabriel Pires, alguns pararam de ser relacionados, como Felipe Alves, o quanto que isso tem sido uma coisa que você considera como importante para essa rota de escapada do Fluminense? Bom, a pergunta é bem profunda e bem complexa de a gente resumir em pouca coisa, né? E penso que não é hora da gente fazer isso. Embora internamente nós temos as nossas avaliações, internamente nós conversamos muito sobre isso, a hora agora é de tirar o Fluminense da situação que ele está. Depois que terminar a temporada, acho que é a hora de fazer avaliação. E certamente ela não vai ser expondo esse ou aquele publicamente, porque não é interesse de ninguém. Tá? O torcedor tem avaliação, a gente respeita a avaliação, mas eu posso garantir ao torcedor que falta de interesse não há. Tá? O que há é um ano que começou difícil e veio se arrastando, né? E aí, ao estar na situação que está, de pressão extrema, porque não é fácil jogar nessa pressão extrema, alguns sentem mais, outros sentem menos. Alguns já passaram por situação como essa, outros estão passando pela primeira vez, porque o clube grande não é normal de estar aí. Então, nessa hora, trabalhar, falar pouco, porque não vai ajudar nada nós tornarmos situações públicas que nós pensamos para lá ou para cá, e depois, quando terminar tudo isso, fazer a avaliação correta para o Fluminense e para o futuro do Fluminense. Vou encerrar aqui, mano. Mano, você fala do recorde do Internacional
O Roger quebrou o seu recorde de melhor momento também de invencibilidade, já que, aproveitando que você citou, vocês se conhecem muito. E nessa estratégia a gente percebeu que você armou uma estratégia de defesa que deu muito certo nos primeiros minutos, mas com as suas substituições e a resposta do Roger se reequilibra de novo o jogo. Como é que você vê esse enfrentamento de dois técnicos experientes de escolas, vamos dizer assim, né, bastante semelhantes, não se sabe o quanto um aprende com o outro, mas no aspecto, o que faltou o Fluminense no seu melhor momento? Teve ali uma bola na trave que o Rocher, né, não iria defender, mas o que faltou? Qual foi o detalhe para o Fluminense sair hoje, quem sabe, com um empate aqui do Beira-Rio? A gente tem sofrido bastante no ano porque marcamos poucos gols. Então, quando temos o nosso momento, quando controlamos o jogo mais, a equipe não está conseguindo definir o jogo a seu favor, né? E isso obriga o técnico a traçar estratégias como foi a estratégia do primeiro tempo. A gente sabia que ia sofrer ofensivamente com poucas oportunidades, mas queria estabelecer primeiro uma contenção dessa força do adversário, desse volume de jogo, para depois, na segunda parte, também estar apto para vencer, né? Só que, de novo, quando nós tivemos mais posse, quando nós tivemos mais bola, a gente encontra essa dificuldade que vem se repetindo durante a temporada. É verdade que jogadores importantes nossos não estavam, né? Nós estávamos sem John Arias, nós estávamos sem Ganso, que é o jogador que acha uma jogada diferente. A gente estava sem Cauã, que colocou uma força para a equipe, uma força de atacar mais profundidade, que a equipe se ressente bastante disso, tá? E outros jogadores, né? E estivemos também sem Fábio e sem Thiago Santos, só para não deixar ninguém fora, para não se sentir menosprezado. Mas a equipe pode, nas suas tomadas de decisão, encontrar caminhos com um pouquinho mais de lucidez. A gente tem cometido uns erros de afobação, de escolher o caminho errado no último momento. Isso provavelmente tem a ver também com essa pressão de estar jogando nas últimas colocações, de olhar para a tabela e se ver mal colocado, né? Nem todos estão preparados para esse momento, mas eu vou dar tranquilidade a eles. Tranquilidade não quer dizer apatia, tranquilidade não quer dizer não trabalhar, não quer dizer não ter cobrança, porque nós nos cobramos muito, sofremos muito. O torcedor, eu tenho certeza que sofre, mas a gente que vive disso, que é a nossa profissão, pode ter certeza, sofre muito mais. Em relação ao recorde quebrado, é isso, né? A gente aqui em 2022 também viveu um momento muito, muito bom de reação no campeonato. O Inter volta a viver de novo um momento importante e bom. Infelizmente para nós, né, porque é o que a gente não queria nessa hora. Não pelo recorde em si, porque é mérito dos outros, mas porque precisávamos do resultado. Acho que estivemos perto no segundo tempo de, no mínimo, levar um ponto daqui. Mas esbarramos de novo em algumas escolhas nossas, algumas limitações que temos e que tem feito a temporada ficar dramática do jeito que ficou. Ok, mano. Obrigado. Boa noite, gente. Tá aí a coletiva do Mano Menezes. Tem duas coisas só que me incomodam nessa coletiva. A primeira é que me dá a sensação de que ele colocou um pouco a culpa ali no Guga. Cara, ele escalou o Guga como um ponta-direita. Ele fala que faz a segunda linha ali de meio campo, mas dá a sensação em campo de que o Guga estava fazendo ali uma ponta-direita. E ele diz que o importante é fazer bem feito com qualquer que seja o jogador. Quando ele diz isso, me dá a sensação de que ele coloca ali um pouco a culpa do mau desempenho no próprio Guga, que jogou fora da sua posição. A segunda coisa que me incomoda é falar que o Fluminense teve em algum momento a chance de sair com o empate. Bom, na minha opinião, o Fluminense não teve nenhuma chance de empatar. Você pode até dizer que aquela bola ali do John Kennedy na trave foi a chance que o Fluminense teve, talvez no jogo, talvez não, né? Com certeza no jogo, a chance mais clara que o Fluminense teve. Mas, assim, essa chance por si só não quer dizer que o Fluminense teve em algum momento ali um desempenho que condizesse com essa questão de o Fluminense poderia ter saído com um empate. A gente perdeu de 2-1, sendo um time não amplamente dominado, porque em algum momento o Inter não quis mais jogar, mas um time que não teve em nenhum momento capacidade de agredir o adversário e que desse a esperança para o torcedor de alguma maneira
de que o Fluminense fosse empatar esse jogo. Isso em nenhum momento aconteceu e, na verdade, assim, como eu disse lá no começo do vídeo, o Fluminense entrou nesse jogo derrotado por conta de várias circunstâncias que a gente viu aí, mas também por conta da postura que joga e da maneira que joga com o Mano Menezes. Bom, cara, quero ouvir aqui a sua opinião. Eu sei que a gente está num momento muito complicado, então eu quero que você me diga aqui o que você acha, se você acha que o Fluminense vai de fato escapar, se você acha que a gente não tem chance de escapar desse momento, deixa aqui nos comentários também. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.